Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Bem-vindos ao podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção SPEC para a CUCAC. Hoje vamos explorar como plataformas digitais como a SPEC podem transformar o processo de escolha de uma profissão. E para isso a gente trouxe a Alice Pfausticker, que é do time de metodologia da equipe SPEC. Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Alice é psicóloga e na CUCAC trabalha exatamente na nossa equipe de metodologia. A gente vai discutir como que a inteligência artificial, como que soluções como o SPEC podem ajudar a entender a personalidade dos jovens com o objetivo de encaminhamento para a carreira. E depois a gente vai falar um pouco também, não somente para jovens, mas para pessoas que estão em rota de redirecionamento de carreira, né? E uma questão que sempre vem à tona quando a gente fala de direcionamento de carreira é o velho conflito de escolha, especialmente entre a família e o jovem. E isso é muito importante. Eu começo falando do SPEC Vocacional. SPEC Vocacional é uma solução da CUCAC dentro do conjunto de soluções SPEC. Está disponível na nossa loja specstore.com.br e ele se destina exatamente a, através de inteligência artificial, prover um teste vocacional que vai ajudar o indivíduo a escolher uma área de concentração de conhecimento e ainda vai sugerir profissões que ele pode desenvolver ao longo da sua vida. Sempre bom lembrar que no passado mais recente e principalmente no futuro próximo, cada vez vai ser mais difícil uma pessoa exercer uma única profissão ao longo da vida. E isso exige que nós tenhamos uma visão que o nosso teste oferece, uma visão mais holística, uma visão mais de áreas de concentração e menos de profissão, embora a gente também ofereça as sugestões de profissões exatas. Então vamos começar a falar disso, Alice. Seja mais uma vez muito bem-vinda. E eu queria te perguntar, falando do ponto de vista da psicologia, como é que a personalidade de um jovem vai ter influência sobre a escolha da profissão? Qual que é a relação entre essas duas coisas, que, embora óbvia, Sim. acho que para a maioria das pessoas que não são da sua área, resta como uma dúvida. Então, a orientação profissional ela é pautada no conhecimento de 3 aspectos. O primeiro é o autoconhecimento, o segundo o conhecimento sobre as profissões e o terceiro o conhecimento sobre os demais fatores que influenciam, então o contexto, a família, o mercado de trabalho. Para o autoconhecimento, um dos grandes pilares é saber quem eu sou. Então tem a ver com saber quem eu sou, que é a personalidade, a definição é essa, o meu jeito de ser. Essa é uma definição simples, se for traduzido, que é personalidade, né? E, além disso, claro, o jovem vai avaliar as próprias habilidades, o que ele gosta de fazer, que são os interesses e os valores também, que é um aspecto muito importante. O SPEC leva em consideração todas essas teorias, né, para dar o relatório, o feedback daquele indivíduo. Mas falando especificamente sobre a personalidade, é isso, a pessoa precisa entender. As escolhas elas só são feitas quando se conhece sobre o que se vai escolher. E a escolha de uma profissão é a escolha de um projeto de vida. A vida é de quem? A vida é do sujeito. Então, para eu escolher o meu projeto de vida, eu tenho que saber muito bem quem eu sou. Grande parte disso, né, os nossos padrões de quem se é, a gente chama de personalidade. Então, eu preciso saber como eu funciono. O que, por exemplo, falando da teoria do Big Five, né? Eu preciso saber se eu tenho a tendência a explorar coisas novas ou se eu prefiro ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. Existem profissões para os dois tipos de personalidade. Mas se eu não souber onde eu me encaixo, eu corro um maior risco de entrar em uma que vai me cansar muito mais, que eu não vou ter tanto interesse, que eu não vou ter tanta habilidade também, porque às vezes a personalidade, ela influencia as nossas habilidades. Quem é mais aberto, por exemplo,
tende a ter um vocabulário maior, tende a ter mais habilidades com inovação do que pessoas que são menos abertas. E assim por diante, uma coisa sempre influencia a outra na psicologia. Para o nosso telespectador e ouvinte, é importante ressaltar, quando a Alice cita Big Five, a gente tem um programa inteiro sobre isso aqui no nosso canal, e você pode procurar lá nas nossas listas de conteúdo para quem tiver dúvidas sobre o que é exatamente o Big Five, que é uma teoria da psicologia que descreve personalidades muito, Isso, é a muito teoria superficialmente. mais aceita atualmente. Eu arrisco dizer que é a única amplamente aceita que explica a personalidade. São 5 fatores que cada pessoa tem uma proporção específica. E a abertura que você citou mais de uma vez é um desses fatores. Exatamente. Alice, uma pergunta importante, porque a gente defende nas aplicações de SPEC, sobretudo em escolas, e isso está inclusive previsto no modelo educacional brasileiro hoje, mas não tem sido amplamente utilizado, a construção desse conhecimento, desse autoconhecimento, você falou de autoconhecimento, conhecimento da profissão e o conhecimento dos fatores do mundo que envolve aquela tomada de decisão. Mas no campo do autoconhecimento, essa construção ela não vai se dar só no terceiro ano. Para falar de escola, não vai se dar só no terceiro ano do ensino médio. É uma construção ao longo da vida, né? Que Sim. começa desde criança esse conhecimento de quem se é. Você podia falar um pouquinho dessa... Porque muita gente acha que agora cheguei no terceiro ano do ensino médio, está na hora de eu saber quem eu sou para que eu possa escolher uma profissão. Qual que é o risco disso, da gente não ter esse trabalho de construção ao longo da história educacional do indivíduo? Vai demorar mais, né, para se adquirir autoconhecimento. Porque é um processo longo, não é fácil, precisa de exploração de si em diversos aspectos. É claro que é possível fazer isso na orientação profissional. É isso que eu faço quando eu conduzo um processo de orientação profissional. É uma forma de facilitar e de tentar acelerar de uma esse forma mais processo. concentrada. Isso. Mas seria A gente faz melhor... perguntas certas. Mas se a pessoa nunca refletiu sobre isso, mesmo se aparecer para ela a pergunta exata, que a resposta vai trazer o autoconhecimento, muitas vezes ela não tem essa resposta, porque ela nunca refletiu sobre si, né? Então, o ideal seria a educação socioemocional, que é algo que eu sempre falo, que eu sempre defendo, desde a pré-escola, não é nem desde a escola, desde a pré-escola. Antes de falar, já é possível começar a aprender a se observar, a se entender, a entender suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. Existem técnicas específicas para isso. Ótimo. Alice, é muito comum, você falou como uma das estratégias, né, você refletir com o indivíduo, vamos focar nesse indivíduo, já que a gente está falando por hora de adolescentes, né, que estão aí no ensino médio, que começam a definir sua profissão. Alguns fazem isso no final até o 9º ano, porque vão para um curso técnico, né? Mas é muito comum a gente falar de, eu gosto disso, então esse é um componente importante. Uhum. Mas citando uma área em que a gente tem atuação também, que é o esporte, gostar não é suficiente, né? Cria-se também uma perspectiva, não adianta eu só gostar de jogar futebol, mas eu não ter as habilidades, né? A técnica. Sim. E a fisiologia, né? O futebol também é principalmente técnica, fisiologia e socioemocional. São os 3 grandes componentes que a gente defende hoje. Como é que fica esse conflito entre quem eu desejo ser, né, e quem eu de fato sou? Porque muitas vezes eu tenho a visão certa de mim sobre todos esses aspectos, mas outras vezes não. Como que a orientação profissional ajuda nisso? A orientação profissional, ela ajuda a se considerar todos os aspectos. Esses que eu citei na primeira pergunta são basicamente todos os aspectos que a gente precisa levar em consideração para a escolha. Então, ela ajuda o indivíduo a conseguir equilibrar a questão da habilidade com a personalidade, com os próprios valores, que também são muito
importantes e com os interesses. E aí, essa matemática ela é diferente para cada um. Em certas situações, por exemplo, as habilidades, os interesses e os valores estão muito puxando para o esporte. Vamos usar o seu exemplo. Mas a personalidade ainda não. Nesse caso, aí a pessoa pode optar por desenvolver aquele aspecto socioemocional, desenvolver aquela característica da personalidade que naquele momento ela não consegue exibir. Ela pode aprender a exibir. Esporte, a gente pode trazer um outro exemplo fácil de entender, que é alguém que desejasse ser músico. Sim. Ele pode ter todas as características para ser músico, mas faltar habilidade. Então, ele vai ter que se desdobrar para que ele tenha as competências, as habilidades, o que vai trazer muito mais esforço para ele ao longo da carreira, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Em qualquer um desses aspectos, pode ser necessário um maior esforço. Nunca vai existir uma conta perfeita. Quem me dera, né? Não existe uma profissão onde eu vou ter todas as características e o contexto a meu favor. Então, alguma dessas partes eu vou precisar desenvolver. O que a gente trabalha na orientação profissional é reconhecer, saber, ter essas informações, ter uma visão realista também do que significa a profissão e da sua habilidade, dos seus gostos, e escolher o que vale a pena. O que vale a pena correr atrás, o que vale a pena desenvolver. Na sua experiência, não só no SPEC, mas também de orientação, de conversa com adolescentes, quando a gente fala que dificilmente se terá, eu mesmo, apesar de eu ser de uma geração mais anterior, eu não tive uma única profissão. Sou engenheiro de formação, trabalhei com tecnologia, aliás, era muito comum naquela época. Eu estou querendo explorar a questão de escolher uma profissão contra escolher uma área de concentração. Como é que você acha que é mais adequado conduzir o indivíduo? Né? Eu posso querer ser médico, mas na medicina eu vou trabalhar com tecnologia. Sim. Né? Como é que é isso? Eu vou te dar a resposta que na psicologia a gente sempre tem que dar, que é não existe regra. Então, tem pessoas que durante o processo de orientação profissional, elas chegam a um caminho que leva a uma profissão que ela queira seguir. Para alcançar aquela profissão, podem até existir diversos cursos. Por exemplo, trabalhar com tecnologia em medicina. Eu posso fazer medicina ou eu posso fazer tecnologia. De diversas formas, eu consigo chegar a uma profissão. Tem pessoas que conseguem chegar à escolha da profissão. O mais comum é a escolha do curso. Para os jovens atualmente, mais comum que a gente chega na orientação profissional é a escolha do curso. Não é o ideal, na minha visão não é o ideal, mas é o que eles precisam, porque eles têm que optar por um curso no Enem. Então não tem outra opção. Por isso que a gente foca nisso. Escolher um curso e dentro desse curso vai ter um leque de opções. Depois que um leque de profissões. Precisa, então, construir a carreira. Imaginar qual vai ser a carreira. E aí a gente tem exemplos mais simples, né? Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer física, ele tanto pode querer trabalhar na indústria, quanto ele pode querer ser professor. Sim. E ele vai precisar de habilidades diferentes. Para cada curso, existem muitas profissões. E isso, o adolescente não sai com isso decidido, na maioria das vezes. Já que você falou disso, tirando a questão da família, que é um caso à parte, a gente vai falar especificamente dessa questão, quais são os outros desafios emocionais, psicológicos que o jovem enfrenta nesse momento? O que você diria que mais pressiona esse jovem? O que eu vejo é um medo de escolher muito grande por uma cobrança muito alta, tanto de a profissão ser perfeita, digamos assim, quanto de a própria pessoa ser perfeita na profissão. E eu relaciono isso, tem até algumas publicações, artigos em revistas que exploram isso, às redes sociais. Porque nas redes sociais, os adolescentes eles têm contato desde os 12, 13 anos de idade
com um jovem que ficou milionário aos 20, com diversos influencers que são milionários e Você vivem diria que o vidas... dinheiro é um fator preponderante. Muito. O dinheiro no sentido de eu preciso escolher uma profissão que me leve O ideal ao sucesso. de sucesso. O ideal de sucesso rápido e um pensamento de que precisa ser tudo positivo. Então, para isso, como é que eu vou escolher se precisa ser tudo positivo? Essa ideia é imaginária, é utópica. Não existe profissão sem lados negativos. Mas isso precisa também ser trabalhado com os adolescentes, porque no ideal deles existe sim. E eles precisam escolher a profissão certa e uma só. Interessante que você, ao falar de desafios, você não estudiou muito para falar que há um desafio maior que todos os outros, que é o medo. Esse é o Medo de principal escolher. É travar para escolher, o medo de fazer a escolha errada. É o que mais aparece. Começando a falar de família, mas ainda não fazendo a pergunta que você sabe que eu vou fazer em algum momento sobre a influência dos pais, mas eu queria ir um pouquinho atrás para falar de um outro assunto. A família está preparada para esse momento, na sua opinião? Porque é sempre bom lembrar, né? Pai e mãe são pessoas que muitas vezes, há pouquíssimo tempo, fizeram essa escolha, né? Sim. Se forem pais muito jovens, né? Eles fizeram pouquíssimo tempo, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, está muito fresco ainda na cabeça. Uhum. A família está preparada para esse momento? Obviamente, em média, né? Em média, pelo que eu observo, não, porque ninguém orientou a família sobre o que fazer, como fazer. E sempre existe, sempre não, quase sempre sim. Sempre existe uma projeção dos próprios desejos dos pais nos filhos. Isso vai sempre existir. Alguns pais criam consciência disso e buscam não deixar isso afetar os filhos, outros não. Mas essa falta de diálogo sobre como tratar isso, a própria falta de educação socioemocional nas gerações mais velhas, leva a um impacto maior dessas questões nos filhos, porque os adultos muitas vezes nem têm consciência disso, dessas projeções, e nem sabem direito como lidar, como conversar. Tem a questão também geracional, que as profissões no passado funcionavam de uma forma diferente, completamente diferente do que hoje. Hoje é muito rápida essa mudança das profissões que existem, das profissões que surgem. As pessoas têm mais de uma profissão na vida, as pessoas tendem a trocar de emprego e de empresa várias vezes ao longo da vida. Antes não era assim. Antes a ideia era, eu vou me formar e eu vou entrar numa empresa e trabalhar nela até me aposentar. Hoje em dia nem a aposentadoria tem direito. Então eu acho que precisa haver uma conscientização no sentido de como que eu vou tratar isso, que é completamente diferente do que eu aprendi com os meus próprios pais. Você acha que teria simplificações grosseiras também? É muito comum a gente escutar: meu filho é bom em matemática, então ele tem que mexer com o computador. Sim. Meu filho é bom em português, então ele tem que, sei lá, escrever livro, coisa do gênero. São simplificações grosseiras, né? Sim. E essas simplificações acontecem tanto por parte dos pais quanto por parte dos filhos. Ah, interessante. É algo geral, é algo humano. O nosso cérebro gosta de simplificar. O cérebro não gosta de complexificar as coisas. Então, é uma tendência a gente ir pelo caminho mais fácil. Então, fala, eu gosto disso, então eu preciso fazer isso. Eu gosto daquilo, eu preciso fazer isso. A situação é mais complexa. Só que para a gente enxergar isso, a gente precisa conversar sobre, usar as estratégias certas para conseguir abrir essa mente. A maioria das pessoas vai ter essa tendência mesmo, pelo menos em algum momento. E acaba havendo uma influência de camada social também, né, Alice? Porque, Sim. infelizmente, nas camadas mais carentes,
a escolha de profissão não é bem uma escolha, né? É um momento de conseguir um trabalho. Uhum. Mesmo que esse indivíduo vá fazer faculdade, etc., mas ele escolhe um trabalho muito mais cedo. E ele não propriamente escolhe, ele arranja um trabalho, né? Ele é colocado diante de uma experiência de trabalho mais cedo, o que tem seu lado bom, porque ele tem a perspectiva de olhar o mundo da vida real, mas tem seu lado ruim, porque ele pode ser privado de algumas reflexões que ele não poderia fazer. Do outro lado, minha avó já dizia, né? Cabeça vazia, oficina do demônio. Né? Se você não tem essa experiência, não tem essa visão muito mais próxima da realidade, enfim, se você não trabalhou cedo, né? Você tem que escolher meio que no escuro, sem nunca ter visto. É aquela história do cara que fala, eu quero ser médico, o dia que entra no hospital ficou horrorizado. Sim. Fala, não era nada disso que eu imaginava que era ser médico. Uhum. Tem todo esse lado. Bom, nós falamos da família, agora falta um componente importante. E a escola? Né? Eu dou um destaque em particular para a escola, porque aqui nós podemos trazer um trabalho feito na escola pública e na escola privada. Ela seria um instrumento para levar essa conscientização ao indivíduo e à família em todos os níveis, não importando a classe social. Sim. Qual que é o papel da escola? Primeira pergunta. E daquilo, eu sei que você teve uma experiência em instituições de ensino. E como é que a escola está se desempenhando na sua visão? Ela está cumprindo esse papel nesse processo de escolha? Uhum. Para mim, na minha visão como psicóloga, o papel da escola é ajudar esse indivíduo desde cedo a se autoconhecer e a se desenvolver socioemocionalmente também, de acordo com as suas necessidades, e isso inclui saber se observar, saber se conhecer e saber fazer escolhas. Isso desde sempre. Mais especificamente, existem os itinerários formativos e existe a proposta do projeto de vida. A disciplina projeto de vida ela é obrigatória no ensino médio, a partir da implementação do novo ensino médio. E isso, na minha visão, é um caminho que deveria sim acontecer, porque os adolescentes precisam de subsídio. Não existe maturidade ainda mental para se fazer uma escolha do que eu vou fazer para o resto da minha vida. É necessário algum tipo de guia, de orientação, e muitos adolescentes não têm essa orientação. Então, sim, a escola é o lugar que atinge, teoricamente, todos os brasileiros em idade escolar. Teoricamente, né? Porém, essa disciplina de projeto de vida não está acontecendo na prática, pelo menos no meu conhecimento, nas escolas que eu conheço, nas escolas que tem pessoas que eu conheço que trabalham, enfim. No meu conhecimento, não estão aplicando a disciplina projeto de vida de acordo com o seu objetivo. Então, está muito livre. Isso se aplica a todo o itinerário formativo, né? Escolas que são escolas hiperespecializadas, né? Se você estuda aqui, é porque você quer fazer medicina. Tem. Né? Isso já cria o pai coloca naquela escola, muitas vezes sem muita possibilidade de posicionamento do indivíduo, dizer eu não quero estudar aqui, e ele acaba indo na onda, né? Todo mundo que está aqui vai fazer medicina, eu também vou fazer medicina. Nossa, exatamente. E eu sei medicina porque é o caso mais comum, mas tem outros casos. E eu conheço engenharia. Conheço casos também de adolescentes que fizeram medicina porque todo mundo ia fazer, né? É como se não existisse outra opção. Mas o que a gente está falando? Itinerário formativo. Estou dizendo que a escola acaba atuando de forma negativa também, né? Sim, aquela história, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Ela acaba atrapalhando. Né? O que eu ia falar é que muitas vezes não é do interesse da escola criar essa consciência nos alunos. Essa é uma fala que vai incomodar muitas escolas, mas que é necessário falar. Não é interessante para a escola que os alunos, por exemplo, decidam fazer música e seguir um caminho que não vai
o status disso, ou a escola com mais alunos que cursam medicina, por exemplo, né? E um aluno que quer sair do país e fazer outras coisas, não quer fazer faculdade, é uma opção. Sim. E essa opção, ela não pode ser descartada. E o que você diria para um pai? Ok, nós já falamos de uma maneira geral, imagino que você está diante de um adolescente que está fazendo a escolha, não posso dizer que seja eu, porque eu não sou mais adolescente, mas você está diante de um adolescente que está fazendo uma escolha e você está no início do processo. O que você diria para esse pai, em termos de como ele deve se comportar no processo? Para os pais precisam estar cientes de que eles fazem essa projeção nos filhos, de que eles vão ter os próprios desejos e de que o filho não vai seguir todos os desejos deles, porque o filho é um indivíduo separado. É um ser completo por si só. E é um indivíduo diferente do que nós planejamos e pensamos desde a gestação ou desde o processo de adoção, se for esse o caminho. É um indivíduo próprio. Então, primeira coisa é isso, é ter essa consciência. E eu proponho um exercício, geralmente eu trabalho só com os adolescentes, não precisei trabalhar com os pais em nenhuma situação, mas é interessante também que os pais façam esse exercício de separar o que é meu e o que é do outro. Para os adolescentes, é uma atividade que se chama dentro e fora de mim. Então, o adolescente escreve tudo que está dentro dele, tudo que está fora dele. Fora dele pode estar a família, as expectativas sociais, a influência das redes sociais, enfim. E dentro, o que faz mais sentido para ele como indivíduo. Esse exercício é mais difícil do que parece, porque os adolescentes também muitas vezes têm internalizados esses pais simbolicamente. Até por isso que é importante fazer esse exercício. E para os pais a mesma coisa. O que é meu e o que é do meu filho? O que é a expectativa minha, desejo meu, interesse meu? E o que é expectativa do meu filho? Cada pessoa tem uma visão do que é sucesso e do que é um bom projeto de vida. Talvez a visão dos pais do que seja sucesso vai ser diferente dos filhos. Talvez não, talvez seja a mesma. Mas para se descobrir isso, é preciso ter abertura e diálogo. Isso não está pré-concebido. Isso é algo que deve ser descoberto e conversado. Me chama a atenção quando você diz que você trabalha mais com o adolescente. Isso se dá porque o pai não quer participar ou não faz parte do modelo de atendimento? Porque normalmente os pais estão muito ocupados. E aí os pais chegam para mim com a demanda de ajude meu filho. Já por si só. Nesse sentido, assim. Alice, nós falamos de rede social, num dado momento você citou isso. Nós falamos da escola e falamos da família. Quem atrapalha mais nesse processo? Não, eu não posso responder essa pergunta porque eu não tenho os dados científicos, né? Mas, para cada indivíduo existe um dos aspectos que atrapalha mais. Existem indivíduos que são pressionados desde a infância a seguir um certo caminho muito rígido de profissão. E nesses casos, a família é o que mais impacta, causa muita angústia. Existem outros indivíduos que a escola impacta mais, existe uma pressão social na escola para se fazer faculdade ou para seguir o caminho do tráfico. Em algumas escolas existe essa pressão também, né? Caminhos não convencionais. Então, tem contextos onde o indivíduo vai sofrer mais com a escola. Mas as redes sociais, elas impactam todo mundo, quase todos os jovens hoje. É interessante que você trouxe mais um personagem para essa história, né? A rede social
A escola, a família e agora a comunidade. Sim. No sentido, eu trabalhei muito tempo com isso, a comunidade, especialmente no sentido do não convencional, né? Uhum. É o pai que é traficante falando É. objetivamente e quer que o filho, ou às vezes não declara que quer, né? Eu vi muitos casos assim, não declara que quer, mas age para, né? Exibe e age para, tenta vender esse valor, né? É interessante isso. Alice, apesar de a gente estar falando aqui de uma plataforma que usa inteligência artificial para propor, né, uma reflexão socioemocional no campo dos interesses, né? É importante a gente diferenciar um pouquinho qual que é o valor de né? Ou seja, usar um teste que é viável, que é cientificamente baseado, mas usar também o consultório. O que o consultório traz a mais, né? E depois eu queria comentar sobre nossa visão do que fazer um teste como o SPEC pode trazer, sobretudo quando a gente está falando de volumes. No consultório, qual que é o diferencial? É claro que é muito mais caro, é mais demorado, mas qual que é o diferencial de um profissional que, mesmo usando o teste vocacional do SPEC, vai usar esse teste para um processo de reflexão? Em suma, o que o profissional de psicologia que você acrescenta nesse processo? Na clínica de orientação profissional, nós guiamos esse sujeito sobre como interpretar esses resultados dos testes e ajudamos eles a tirar dúvidas também. Então, a gente elabora também um plano que faz sentido a ordem dos testes que vão ser aplicados e quais reflexões vão ser feitas depois de cada teste. E vamos tirando as dúvidas, porque, às vezes, a interpretação desse teste, ela não vem de uma forma automática, ou então causa mais dúvidas ainda por entrar em contato com uma informação sobre si que a pessoa não concorda ou não estava preparada, e aí a gente vai conversando. Ou acha que não é daquele jeito, quando de fato ela nunca nem refletiu sobre aquilo, né? Sim, e nós, como psicólogos, sabemos fazer essa análise assim, do que provavelmente está correto do teste e do que provavelmente realmente faz sentido, de não se encaixar com a pessoa. Isso é feito com a análise clínica e é tudo conversado da forma correta, né? Correta, entre aspas, mas de uma forma muito acolhedora, muito clara, que faça sentido para aquela pessoa do início ao fim, como um apoio mesmo. Mas essa reflexão que você traz nos permite tentar mostrar o valor real de um teste como o SPEC, porque o grande problema é estarmos num país onde nós estamos falando de, dependendo de como você mede, entre 50 e 80 milhões de indivíduos, né? Se você pensar em educação pública, em qualquer lugar que você vai, tudo é muito, né? Então a questão é tentar oferecer minimamente, a gente tem trabalhado com vídeos, né, de apoio, minimamente uma orientação vocacional. O teste em si é válido, mas não tem, obviamente, esse acolhimento humano que pode ser conduzido pela escola que contrata essa solução, né? E usar o próprio SPEC para poder apoiar esse aluno. Por lei, toda escola deveria ter um psicólogo. Se a sua escola não tem um psicólogo, algo está errado. Algo está errado, ela não está respeitando a lei. Então, a ideia é essa. Eu diria que devia ter mais de um, né? Porque quando você fala de uma escola que tem... Vamos aí pegar por baixo, uma escola de 2.000 alunos, um psicólogo, é um trabalho cavalar para esse psicólogo. Sim, mas estamos em passos tão pequenos que para ter para 2.000 já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Atualmente. Mas a ideia é essa, que esse profissional possa subsidiar esse autoconhecimento, essa aplicação dos testes, esse acompanhamento, projeto de vida, em uma escala maior, porque o processo individual de orientação profissional é muito caro e não dá para a gente viver no mundo da lua e imaginar que todo mundo vai ter acesso, não vai.
Por isso que é importante aplicar nas escolas. Para que haja um mínimo de orientação a partir do Sim. resultado daquele teste. E Ou isso você é da ser família possível. com uma família que tem a capacidade de pegar aquele resultado e refletir com o indivíduo. Uhum, Né? Seria sim. ótimo. Se tiver Mas, de um novo, apoio, né? não podemos achar que o mundo é azul, né? Ele tem um monte de imperfeições. Um ponto importantíssimo que eu não posso deixar de conversar com você antes da gente terminar é: agora eu não sou mais um adolescente, eu sou um profissional que já trilhei uma parte da minha carreira e eu estou num processo de requalificação. Estou repensando o meu projeto de vida. O que muda, você diria como psicólogo, que muda nesse momento? Porque a aplicação do teste tem o mesmo propósito, Sim. né? Mas o que muda do ponto de vista de perspectiva de vida? Muda que a angústia muitas vezes é maior, Maior? que além de se escolher um caminho, você precisa abrir mão de um caminho que você já construiu. Então, o trabalho ele vai também, eu interpreto como muito mais psicológico até, pensando nessas questões de emoção, de angústia mesmo, de saber lidar, de saber ressignificar a própria história, porque nesse caso vai ser necessário a pessoa repensar a própria história, ressignificar a própria história, conseguir abrir mão, entender o valor que o caminho que ela percorreu até hoje tem para conseguir, de fato, entrar na escolha, porque senão existem até mecanismos psicológicos que bloqueiam essa escolha, e aí a pessoa vai ficar: nossa, eu sou muito indecisa, eu não consigo fazer a escolha. Na verdade, é um medo inconsciente de abandonar uma carreira já existente. Você diria que é o medo que você citou lá para o adolescente se soma uma certa sensação de perda de tempo? Sim, exatamente. Mais medo e uma sensação de perda de tempo. Sim. Eu diria que há um equívoco nessa questão da reposicionamento profissional. Porque é claro que há situações em que você dá guinadas muito bruscas, né? Eu saio de uma área, por exemplo, eu era economista e vou cuidar da fazenda da família, né? É uma mudança brusca. Mas, mesmo nas mudanças bruscas, né? É importante dizer que um cara que era economista e vai cuidar da fazenda da família, ele vai usar todo o conhecimento que ele trouxe. Então não é Exatamente. não é uma ruptura, é um processo de construção sobre. Né? Isso, Eu acho que essa é a visão que precisa ter. Sim. O que você acha disso? É isso que eu estou chamando de ressignificar. Ah, tá. De não dar o significado de perda, mas sim que todo o caminho ele tem o seu valor, não é um tempo perdido. Mas não é só uma ressignificação, você diria? É mais do que isso. É, de fato, reconhecer o valor Sim, desse e um conhecimento. reconhecimento também. Porque eu fico imaginando, depois de tantos anos como empresário, se eu fosse vender salgadinho na praia, né? Obviamente que eu estou dando um exemplo muito radical, mas não impossível, mas certamente o meu conhecimento de empresário me permitiria ter estratégias para vender Sim. salgadinhos de diferentes maneiras. Então, é se construir sobre, eu acho que sempre há valor, né? Sempre há valor. E mesmo quando não é um valor tão óbvio, no sentido assim, eu sabia gerenciar uma empresa, agora eu vou saber gerenciar um pequeno negócio. Mas mesmo quando não é tão óbvio, há valor pessoal na construção da personalidade da pessoa, dos conhecimentos da pessoa, da cultura da pessoa, habilidades que podem ser variadas, técnicas, socioemocionais. Eu, particularmente, sou muito contra aquela pessoa que fala assim, eu era tal coisa. Uhum. No meu primeiro livro, uma das primeiras crônicas chamava-se Engenheiro Graças a Deus, né? Em que eu explicava por que eu me orgulhava de ter tido uma formação de engenharia e o que essa formação me entregou para o resto da minha vida, né? Então, essa negação que muitas vezes fica, eu era como se você não fosse mais. Você continua a ser,
né? E constrói em cima disso alguma coisa nova, né? Eu tenho essa visão mais positiva que você está chamando de ressignificar. Né? Sim. Gente, foi um prazer conversar com você, Alice, sobre o papel da tecnologia e da psicologia na escolha de uma profissão, seja para adolescentes ou para pessoas que estão em reposicionamento de carreira. É muito importante, para nós foi muito importante gravar esse bate-papo, porque no dia a dia do uso do espectro vocacional, a todo momento surge alguém com uma dúvida sobre, mas eu não esperava que o teste desse esse resultado e às vezes não compreende que está se projetando ali naquele resultado. Então era muito importante para nós gravarmos. Eu queria agradecer muito a Alice por estar aqui com a gente e agradecer a você que esteve com a gente durante esse episódio. Lembrando, se você gostou do conteúdo, dê o seu like, divulgue, curte, compartilhe, inscreve no nosso canal. E eu espero vocês em breve para mais um episódio de Você Não É Todo Mundo. Você tem que se lembrar, você é único, você não é todo mundo. Muito obrigado. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. todo mundo.